Padre Fábio, sofro muito por tentar seguir a palavra de Jesus, mas eu sou sempre perseguida e humilhada. Por quê? Minha filha, não sei se é homem ou se é mulher, né? Não se identificou. Eu não vejo outro caminho do crescimento humano, né? E o seguimento de Jesus não tem outro objetivo senão nos colocar na perspectiva da melhora, né? A gente vencer o que é limite dentro de nós. Eu gosto de dizer, minha gente, que o cristianismo, ele se posiciona, a proposta, a antropologia cristã, ela se posiciona a partir de duas figuras, Adão e o Cristo. Quando eu olho para as minhas fraquezas, para os meus limites, eu vou descobrir que eu sou adâmico. Eu tenho dentro de mim essa sina, essa herança adâmica, que na teologia nós chamamos de pecado original. Eu sou portador de um limite original. Então eu não consigo ser perfeito, eu preciso de esforço para chegar à melhora. Qual que é o esforço que acontece? O esforço humano, a minha luta por ter consciência dos meus pecados, das minhas fragilidades, mas há a graça sobrenatural de Deus agindo sobre a minha condição adâmica, porque há no outro lado dessa história o Cristo, que é a revelação plena de Deus manifestada na humanidade, que exerce o papel de ser o redentor de Adão. Então, se eu estou mergulhado no pecado de Adão e sofro as consequências de Adão na minha carne, por outro lado, eu tenho Cristo me redimindo, me salvando através de uma graça sobrenatural, mas também o meu esforço humano. Minha filha, toda vez que nós entramos neste processo, é natural que a gente vai esbarrar nos limites que são nossos e também nos limites daquele que está do nosso lado, que também é portador da força adâmica, que também é portador dos seus limites, dos seus pecados, e que muitas vezes faz de uma perseguição a prevalência, né? Isso é, permanece mais forte ainda a condição adâmica nele. Então ele está, muitas vezes, vivendo um processo de ciúmes, de perseguição, é natural, e a gente acabou de dizer aqui, onde existem pessoas, ali haverá competição, ali haverá ciúmes. Por isso que não tem como a gente viver o processo de sair de Adão para chegar no Cristo sem passar pela perseguição. Porque toda pessoa que buscar viver um processo de melhoria humana vai esbarrar nos ciúmes dos outros. Sabe por quê? Porque quando você entra nesse processo com honestidade, você começa a tomar consciência do que é fragilidade. Você vai esbarrar nessas maldades o tempo todo. Agora há pouco mesmo, antes de começar o programa, conversava com a Fran, que é uma amiga minha, aqui da Canção Nova, que é uma das chefonas aqui da TV, mas é antes de tudo uma pessoa que eu tenho confiança. A gente estava comentando do quanto que às vezes um comentário maldoso serve, muitas vezes, para desanimar uma pessoa do seu processo de santidade. Porque às vezes a gente esbarra em tantas mesquinharias dos outros, né? Mas é aí que entra, eu não posso estar preso nessas questões humanas mesquinhas. Eu sou o portador da condição de Adão, eu tenho limite, então eu tenho que olhar para o Cristo. Se eu for ficar olhando para o outro Adão, que é o meu irmão, se eu for ficar prestando atenção demais no que ele persegue, no que ele faz contra mim, eu nunca vou ter os olhos no Cristo. E às vezes, minha gente, a gente fica paralisado no nosso processo de conversão, é porque a gente para olhar o Adão que está no lado da estrada. Se a gente presta atenção demais nas perseguições que nós estamos vivendo, nos ciúmes que nós estamos sofrendo, a gente deixa de olhar para o Cristo. E eu volto a dizer aqui, quando nós estamos vivendo este processo com honestidade, a gente começa a não dar muita atenção a essas perseguições. Sabe por quê? Elas só vão emperrar o nosso processo. Você já deve ter vivido isso na sua carne, já deve ter visto alguém vivendo isso ao seu lado. Pessoas que ficam o tempo todo com espírito de perseguição. Ah, fulano não gosta de mim, fulano falou mal de mim, fulano está dizendo... Para com isso, presta atenção no Cristo que você persegue, no lugar que você quer chegar, e pare de ficar prestando atenção nessas coisas miúdas que às vezes estão do nosso lado, que são mesquinhas, que quando você dá atenção a isso, você fortalece o mesquinho que está do seu lado.
É igual comunidade de Orkut, né? Você já viu? Às vezes tem algumas comunidades de Orkut, estava até passando na televisão outro dia. Comunidades que são criadas para falar mal de uma pessoa. Aí estava dizendo lá, de repente uma menina da escola, os colegas fazem uma comunidade para falar mal daquela pessoa. Sabe o que mantém a comunidade? É quem vem querendo defender. Porque se lá só tem gente falando mal e ninguém entra para defender e larga para lá, eles vão se matando com o próprio veneno. Eles estão querendo falar mal de alguém para despertar o ciúme de quem ama. Aqui no caso, lá na escola, era um problema sério, porque a menina estava vivendo de perseguição, porque as amiguinhas que defendiam, e aquela comunidade virou um lugar de guerras. Quantas vezes dentro das nossas comunidades, dentro das nossas sacristias, isso acontece? Não de maneira virtual. A gente começa a prestar atenção no ciúme que está ocorrendo, na perseguição, na palavra que está sendo maléfica, e a gente começa a alimentar isso dentro de nós. E outra, minha filha, ela é de São Paulo, essa pessoa aqui. Não tem um nome. Gostaria até de saber, né? O nome para poder falar diretamente. Mas isso também, todos nós podemos nos encaixar nessa história, porque todo mundo de alguma maneira é perseguido e humilhado por aquilo que crê. Nós estamos, no momento que você é perseguida e que você é humilhada pelo Cristo que você anuncia, pelo bem que você quer viver, você está se unindo às comunidades dos primeiros cristãos. Eu tive a oportunidade de fazer os caminhos de São Paulo. Gente, é impressionante de ver as primeiras igrejas cristãs. O lugar onde as pessoas, os cristãos, se escondiam para rezar. Por quê? Porque eles eram perseguidos. Porque eles estavam querendo sair da condição de adâmica, na condição adâmica, eles estavam querendo prestar atenção no Cristo, mas a realidade à sua volta era de perseguição. Então, fazer o bem, estar diretamente ligado ao bem, vai sempre despertar a maldade daqueles que não estão comprometidos com a bondade. Mas o mais importante é você fazer prevalecer a força do que é bom, como? Sendo bom. Se eles te perseguem, não trate da mesma forma. Se eles falam mal de você, não faça, não trate com a mesma moeda. Porque ódio não pode aplacar outro ódio. É só o amor que você vai tendo, a compreensão é que vai amenizando o poder dessas perseguições e os males que essa perseguição pode causar na vida de quem sofre.